Hoje eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho aqui, né, da matéria de Big Data, onde nós desenvolvemos um tratamento de dados, né, utilizando o SSS, SQL Server, SSMS e Power BI, certo? O SSS é conhecido como SIS, né? SQL Server Integration Service, SQL Server Banco de Dados e o gerenciador, né, que é o SQL Server Management Studio, e o Power BI para conseguir visualizar os dados, que é o Data Viz, certo? A gente realizou o tratamento dessa base de dados aqui, fictícia, né? Com essas informações, certo? Tem todas essas informações aqui nessa base. A gente jogou ela para o banco de dados, né? Foi a primeira etapa, basicamente, utilizando o SIS. Aqui no SIS, basicamente, a gente configura o Dataflow. A primeira etapa foi jogar essas informações da base para o banco de dados, selecionando a origem do Excel e destinando ao nosso banco de dados, né? É um, uma etapa importante aqui na hora de criar um Dataflow Task é lembrar de ativar o Delay Validation, pelo menos nesse nosso procedimento, né? Porque tem alguns procedimentos que só ficam disponíveis em tempo de execução no nosso SQL. Então, com o Delay Validation ativado, ele basicamente vai ignorar essa situação. Sem essa opção ativada, ele iria dar erro na hora de executar o nosso projeto, certo? Então, basicamente, a gente inicia o projeto e é ele que vai limpar as tabelas, passar essas informações da, da base para o nosso banco de dados, certo? Só aguardar um pouco, ele está passando as informações. Certo, ele passou as informações, executou as procedures que eu criei, eu vou mostrar um pouco delas no SQL, e basicamente todos os dados já estão tratados e, e já estão prontos para serem jogados no DataVis. Para fazer esse tratamento, como eu falei, eu utilizei o SQL, né? O SSMS, SQL Server, e fiz a criação das tabelas junto com suas normalizações, né? As tabelas fatos, dimensões, tabela histórico também, para armazenar as informações completas, certo? Aqui eu criei o nosso tratamento da tabela histórico, com as tabelas temporárias necessárias, que com essas tabelas temporárias é possível fazer a sincronização, né, da nossa base, da nossa origem, com a nossa tabela já tratada. Eu utilizei o comando merge aqui, que basicamente ele faz comparações, né? Se o produto já existir no banco de dados, ele atualiza esse produto. Se existir na origem, existir no banco de dados, né? Ele atualiza. Se não existir, ele insere. E basicamente, se não existir na origem, ele deleta, certo? Aqui está nossas tabelas de dimensões, como vocês podem visualizar. Eu criei basicamente aqui esse drop table if exists aqui logo acima, porque quando a pessoa bate o olho, né, ela já vai ter mais ou menos uma visão de quais tabelas esperar aqui, né, nesse tratamento. Basicamente é esse, o tratamento das nossas tabelas de dimensões e o tratamento da nossa tabela fato também aqui, que eu preciso fazer alguns joins para bater todas essas informações, né? Utilizando o merge também, né, para fazer a sincronização das informações. Que é basicamente essa questão, né?
E o próximo passo é importar esses dados para o Power BI e fazer a elaboração do nosso dashboard com as medidas. Continuando o que o Edilson estava explicando, depois que a gente tem todos os dados tratados, a gente importa aqui, certo, no Power BI, para fazer a parte de visualização desses dados. Então, a gente tem aqui esse dashboard único que a gente criou. Temos aqui no início a logomarca, né, voltada para a nossa loja, né, de produtos de varejo. E temos aqui nesse dashboard segmentado por área, de acordo com o tipo de informação que a gente quer ler. Então, uma visão aqui mais geral, a gente tem um filtro por data. É muito interessante que a gente possa filtrar por período essas informações. Aqui tem uma seção que mostra os 3 produtos mais vendidos, sendo aqui o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. São gráficos do tipo cartão. Aqui nessa seção a gente fala um pouco sobre o perfil do nosso consumidor. A gente entende que para um negócio é muito importante saber quem é o nosso público-alvo para que decisões sejam tomadas. Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico de rosca mostrando a demanda por tamanho. E aí, a partir dele, a gente já consegue analisar, por exemplo, que metade das nossas vendas é para um público GG, que veste uns números maiores. E enquanto a outra metade se divide nesses outros 3 tamanhos. Isso são informações muito relevantes na hora de compra e venda de produtos. Aqui do lado a gente tem um outro gráfico de rosca, que já é a demanda por categoria. Nós vendemos 3 categorias de produto, né? Que é manga longa, manga curta e blazer. E a gente já entende que, por exemplo, se o manga curta sai mais, provavelmente a gente vende mais produtos de mais para verão, por exemplo, ou numa cidade, né, vende mais em cidades que possuem um clima um pouco mais quente. Aqui embaixo a gente tem um gráfico já de colunas, é outro formato, que mostra o perfil desse consumidor. Quantas dessas vendas foram para homens, quantas foram para as mulheres e qual a idade desse público-alvo. E a partir dele a gente consegue entender também o perfil de roupas que a gente está vendendo. Né? E a gente consegue ver aqui que a maioria está entre 37 e 40 anos. Então já é um público ali específico, que está numa faixa etária que costuma comprar roupas para o trabalho. Por isso a gente tem também essa questão do blazer, né, da manga longa. Aqui nessa seção aqui em cima a gente mostra os dados principais, os dados mais gerais da nossa administração. Como, por exemplo, o faturamento total, o total de vendas, o total de devoluções e a taxa de devolução. Alguns desses dados, eles são somatórios da tabela, que apresenta aqui ao lado as nossas tabelas. Alguns desses já são campos calculados. Então, por exemplo, a taxa de devolução não era um dado que a gente puxou direto do nosso banco. Foi algo que a gente viu a necessidade, viu a importância de ter aqui nesse dashboard e nós mesmos calculamos. Então, por exemplo, nós criamos uma taxa de devolução, que seria quantas devoluções tiveram ao todo, um somatório, dividido pelo total de vendas ao todo. E isso se dá em forma de porcentagem. Já algumas dos nossos índices são contagens, né? São somatórios, enquanto outros são porcentagens. Então, aqui em cima tem os valores totais, né? Do nosso comércio. Nessa seção aqui, a gente já tem a parte de período. Qual é o faturamento que ocorreu por período através dos meses, numa escala que a gente determinou, mas que também pode ser usada como uma meta a ser atingida. E aqui temos o total, né? O total de cada mês em reais. Nesse gráfico aqui da direita, a gente já pega, por exemplo, essa informação da taxa de devolução e traz de uma forma mais detalhada, através de contagem. Então, por exemplo, eu sei agora que em janeiro eu tive 1.604 vendas e dessas 1.604 vendas eu tive 287 devoluções. E assim a gente consegue analisar quais meses a gente está tendo mais devoluções para cada venda e entender aí o sucesso desses nossos produtos, do nosso estoque que a gente está gerando. Então, o detalhamento dessa taxa de devolução. Nessa área daqui de baixo, a gente já traz detalhamentos de outras informações mais específicas. Então, por exemplo, qual é o faturamento por cada categoria dessa? O manga curta, o blazer, o manga longa, em reais. Desse lado direito aqui, a gente já tem as vendas por categoria. Então, para além de quanto a gente arrecada,
quais vendem mais, quais têm mais sucesso, né? E a gente vê aqui, percebe aqui que a manga curta é o nosso carro-chefe aqui hoje. Aqui embaixo a gente tem um faturamento por loja. Então, além do faturamento por categoria, tem também por loja. Para entender até quais filiais estão performando mais, quais precisam de mais atenção e poder fazer uma pesquisa melhor para a tomada de decisão. E aqui também temos as vendas por loja, para entender essa mesma questão, certo? Uma parte essencial do nosso dashboard, que é um dos pontos fortes do Power BI, é que a gente pode relacionar essas tabelas. Então, por exemplo, eu quero descobrir aqui desses tamanhos aqui, desse tamanho GG, qual foi o faturamento só relacionado a esse tamanho. Então, ao clicar nele, eu consigo ver aqui de forma destacada o quanto que esse tamanho representa no nosso faturamento total. Outras coisas, por exemplo, homens de 37 anos. Que parcela eles representam no nosso dashboard? E aí a gente consegue entender, por exemplo, que do nosso faturamento total, de 11 milhões, 635 mil foram por homens de 37 anos. Então, essa correlação entre tabelas permite a gente fazer análises diversas dentro desse único dashboard. E isso ocorre também através dessa relação de tabelas que a gente cria ao fazer essa importação. Então, a gente tem uma tabela principal, que possui IDs para cada propriedade, e esses IDs se relacionam com outras tabelas para que a gente possa ter vários gráficos que tenham consultas múltiplas entre si. E isso tudo a gente também consegue fazer mais de um por vez. Então, por exemplo, não sei, nesse período, quais são os 3 produtos mais vendidos em janeiro? O Blazer Poderoso Chefão, o Canadense e o Beach Flash. Mas aí quais são se eu quiser relacionar só janeiro e fevereiro? Permanece esses 3. Janeiro, fevereiro e março já mudou o terceiro lugar. E a gente consegue ver todas essas informações de forma simultânea a partir de qual informação o administrador precisa saber para a tomada de decisão. Em linhas gerais é isso. É um dashboard que a gente se dedicou a fazer de uma forma sucinta, mas que traga todas as informações que a gente julga importante para um comércio varejista. E que consiga auxiliar aí nos negócios, né? É um template que funcionaria bem para praticamente todos os tipos de loja nesse setor. E a gente consegue, através do tempo, né, de uma forma linear, bem visual, bem estética, também adaptar a linguagem de cada loja. Mas, em linhas gerais, é isso. Então, a gente agradece, obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada, professora. E esse é o trabalho do nosso grupo de Big Data.